Amados irmãos, amadas irmãs, uma boa noite para todos nós. Que a luz de Jesus possa estar presente aqui hoje, banhando o nosso coração, tranquilizando a nossa alma, tranquilizando um pouco os nossos pensamentos, e que todos nós possamos sair daqui hoje carregando essa luz do Cristo, que a gente possa ir para casa levando essas gotas de luz de Jesus e também pacificando um pouco mais o nosso lar e a nossa família. Meus amados irmãos, hoje eu vou convidar a todos para a gente voltar um pouquinho no tempo, como a gente com frequência faz aqui nos nossos evangelhos, retornar 2000 anos atrás, mais ou menos em uma região ali da Judéia, em um dia de sábado. E justamente nesse dia narra para nós o querido apóstolo João que Jesus estava ali na região da Judéia, junto com alguns de seus discípulos. E por ali Jesus ia caminhando em missão divina, para curar fisicamente, mas também para curar aquelas almas. Ia para poder compartilhar a boa nova, compartilhar os ensinamentos de Deus para todos aqueles corações que estavam abertos a ouvir. E por ali Jesus ia com seus discípulos. Só que aconteceu um fato interessante. Jesus, ele notou que logo perto dele se encontrava um homem cego de nascença. Jesus observou aquilo, mas nada falou. Mas seus discípulos não perderam a oportunidade de fazer um questionamento, de perguntar algo para poder extrair dali uma resposta de Jesus que iria os ensinar. Então os discípulos perceberam que havia um homem cego de nascença e logo perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou? Foi este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Por outras palavras, os discípulos estão perguntando: Jesus, este homem é cego de nascença. Quem pecou? Quem falhou? Quem que errou para ele vir com este castigo? Porque naquela época, a cegueira de nascença era vista por eles como um castigo de Deus. Então os discípulos perguntam: então quem que errou? Quem que falhou? Foram os pais ou foi ele mesmo para ele ter esta condição física? E meus irmãos, é muito sábia essa pergunta dos discípulos, porque talvez é uma pergunta que nós atualmente também fazemos, só que de uma forma diferente. Quantas vezes nós estamos de frente para limitações físicas ou limitações morais nossas e começamos a nos perguntar: aonde falhamos? O que fizemos em outra existência para nessa estarmos nessa condição? Será que já fizemos essa pergunta a Deus, ou a Jesus, ou aos bons espíritos? Por que tem essa limitação? Será que algo eu fiz? Porque a intenção dos discípulos aqui é essa: quem que falhou para ele ter essa condição agora? E meus irmãos, séculos mais tarde, a doutrina espírita virá para nos esclarecer de uma forma profunda e uma forma também muito objetiva, justamente respondendo essa pergunta dos discípulos. A doutrina espírita vem nos falar sobre a lei de ação e reação. Hoje, o que nós passamos, as dificuldades que enfrentamos, pode ser um reflexo de escolhas que fizemos no passado ou também nessa vida atual. Ou seja, os frutos que colhemos hoje são de árvores que a gente mesmo plantou. Se estamos colhendo dificuldades, empecilhos, desafios, talvez foi porque foi isso que nós semeamos na existência atual ou em outra existência. Então a doutrina espírita vem claramente nos dizer que, olha, a todo momento nós estamos construindo o próprio edifício da nossa vida, pelas nossas escolhas e atitudes. Mas vejamos que Jesus vai responder um pouquinho diferente essa questão aí. Jesus vai dizer: olha só, nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Essa resposta, meus irmãos, de Jesus, ela é muito importante para a gente refletir.
Porque Jesus está dizendo aqui, olha, ele não fez nada, nem mesmo seus pais, para estar hoje nessa situação. Ou seja, não teve uma lei aí de ação e reação. Não está sendo uma colheita de algo que ele semeou. Mas Jesus está afirmando que era uma alma voluntária. Uma alma que voluntariamente aceitou a prova da cegueira para que se manifestasse através dele as ações de Deus. Para que Jesus, naquele momento, pudesse realizar aquela cura da cegueira dele e assim aquelas pessoas que pudessem ali vivenciar essa cura passassem a ver o que Jesus veio realizar. Então foi uma alma voluntária que aceitou passar por um teste, por uma prova, para que o reino de Deus ali se manifestasse. E isso pode acontecer, isso é muito comum, meus irmãos. Nem tudo que nos acontece atualmente necessariamente é uma colheita de algo ruim que a gente fez em algum momento. Quem sabe a gente não escolheu passar por algo para ser exemplo de fé, para ser exemplo de abnegação, para ser exemplo de perseverança para os nossos irmãos. Porque isso é muito comum. Muitas almas vêm até a Terra para poder passar por certas situações para ser exemplo para a gente. Quantos exemplos não temos aí dentro da história, nos rememorando grandes sacrifícios, dores e dificuldades, e almas que não desanimam, que continuam no caminho ali do bem, da caridade, muitas vezes passando por uma enfermidade física, por dificuldades dentro da família, e a gente olha e fala, nossa, olha a perseverança, isso nos inspira e também nos ensina a continuar a nossa jornada. Almas que voluntariamente aceitam uma prova para nos ensinar, para nos auxiliar. Não muito longe de nós, em questão de tempo, nós temos aí uma história que o nosso querido e amado Chico Xavier, ele compartilhava. Palavras de Chico. Em uma conversa que ele teve com um grande espírita também, Geraldo, que a gente chama de Geraldinho, é muito conhecido, faz palestras espíritas também. E Geraldinho, ele teve a oportunidade de um tempo ali estar ao lado de Chico Xavier, ouvindo ensinamentos, acompanhando Chico. E Geraldinho vai contar que uma determinada vez, conversando com Chico, o Chico conta para ele, olha, Geraldo, quando Hitler ele desencarnou, só para a gente rememorar, meus irmãos, acredito que todos nós temos aí uma lembrança infeliz de quem foi o Hitler aqui enquanto ele esteve na Terra, uma alma que seguia um caminho infeliz ainda, de escolhas que trouxeram muitas tristezas, exatamente esse Hitler. Aí Chico diz, olha, Geraldo, quando Hitler desencarnou, imediatamente, quando ele desencarna, os espíritos do plano maior vêm buscá-lo com a sentença para ele. Ele recebeu a sentença de 1000 anos dentro de uma solitária, de uma prisão espiritual solitária lá em Plutão. Olha só, uma sentença de 1000 anos. E aí Chico explica, olha, não só por causa de tudo que ele fez, ele recebeu essa sentença para ele ficar lá refletindo sobre o que ele fez, as escolhas, mas também porque haviam muitos espíritos que estavam atrás dele em busca de vingança. Então a gente precisava tirar ele daqui, porque não teria como. Então ele estava lá, olha, longe da Terra, lá em Plutão, numa prisão espiritual lá, 1000 anos em solitário. Aí Chico conta isso para Geraldo e diz assim, mas sabe, Geraldo, quando Gandhi desencarnou, para a gente rememorar também Gandhi, um exemplo de humildade para todos nós, não é mesmo? Lá da Índia, mas até hoje na história um exemplo de humildade. Alguém que buscou a luta pelos direitos daquela região através da humildade, sem violência. Sem violência. Então um exemplo para a gente de não violência. Então quando Gandhi desencarnou, uma alma mais evoluída, uma alma que já estava assim, já alcançando as esferas mais altas, ele vai direto para aquelas esferas mais elevadas. E assim que ele desencarna, ele solicita uma reunião com Jesus.
Eu fico pensando assim, quem de nós teria essa autoridade moral para chegar lá do outro lado e dizer, olha, quero fazer uma reunião com Jesus diretamente aí para conversar com ele? Gandhi tinha essa autoridade moral para fazer isso. E Jesus vai ao encontro de Gandhi, conversar com ele, ouvir o que ele gostaria. E Gandhi diz, olha, eu sei da situação de Hitler e eu gostaria de pedir para estar junto com ele, lá nessa prisão, para eu ensinar a ele o que é amor, o que é caridade. Eu quero estar junto com ele para ser o guia dele, porque ninguém queria estar com Hitler, não é mesmo? Mas Gandhi falou, eu quero estar lá. 1000 anos que ele estará, 1000 anos eu estarei lá, com ele. Eu gostaria de te pedir isso, Jesus. E Jesus ficou muito comovido, sentido com o pedido de Gandhi e aceitou. Quem conta isso para nós é Chico, meus irmãos. E é uma história que eu quis trazer hoje para nós vermos o quanto é possível espíritos e também almas solicitarem etapas de sacrifício em amor ao próximo. Gandhi não precisava ficar, e deve estar lá ainda, não precisava estar lá 1000 anos junto auxiliando Hitler. Não precisava estar lá por 1000 anos ensinando o que é amor. Podia seguir a caminhada dele de outra forma, não podia? Já alcançou as esferas mais altas. Mas por amor, ele se sacrifica interiormente, abdica de si para estar lá em ajuda ao próximo. E quantas almas nós não temos aqui também que fazem isso? Escolhem etapas dolorosas a nosso olhar, escolhem provas, situações, por amor a nós para nos ensinar. Jesus é um grande exemplo disso, não é mesmo? Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo, que nada tinha a expiar, esteve aqui conosco e tudo sofreu muito mais que nós. Mas, meus irmãos, então vejamos que isso não é uma situação muito longe da gente, isso acontece com frequência. E Jesus traz isso, olha, pode acontecer uma alma voluntária que passou por essa cegueira de forma voluntária para que ali fosse demonstrado o poder divino através de Jesus. E que Jesus, meus irmãos, ele vai continuar dizendo, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E Jesus, dizendo essas palavras, ele vai cuspir no chão, no meio daquela terra, fazer uma lama ali e passar nos olhos daquele homem e dizer para ele, vá até o tanque de Siloé, porque ali se você se lavar, será curado. E o homem vai até o tanque de Siloé e ali ele se lava os seus olhos e pela primeira vez dentro daquela existência ele passa a enxergar fisicamente. Ele encontra a cura naquele momento. Meus irmãos, olha como que é genuíno os ensinamentos do Cristo em pequenas atitudes. Jesus não curou ele imediatamente ali, não é mesmo? Não, Jesus poderia imediatamente curar ele ali, como ele já fez com muitas almas. Mas Jesus diz, vai até o tanque de Siloé. Se você quer ficar curado, vai até o tanque de Siloé. Eu fiz uma parte, agora você tem que fazer a sua. Se deseja encontrar a luz. Isso não é bem semelhante com o cenário que muitas vezes nós vivemos também? Se desejamos a luz de Jesus, Jesus não nos obriga a aceitar a luz que ele compartilha. A gente também precisa fazer a nossa parte para acolher essa luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. A luz do mundo. Mas ele não obrigou a gente a aceitar essa luz. Então, quando ele, naquele momento ali para o cego, porque a cegueira o que significa para a gente? Escuridão. Não é escuridão? Sombras, você não enxerga. E aí Jesus diz, se deseja enxergar, tem que dar o seu passo, tem que fazer a sua parte. E a gente traz isso muito, não para o contexto físico, mas para o contexto espiritual mesmo da nossa jornada. Se desejamos alcançar a luz, precisamos dar um passo, precisamos fazer a nossa parte. Porque quantos de nós, meus irmãos, atualmente na nossa humanidade, enxerga perfeitamente com os olhos físicos, mas continuam cegos
espiritualmente falando. Enxergam perfeitamente tudo fisicamente. Mas os olhos da alma estão em escuridão, ainda opta por enxergar a escuridão. Quantas vezes a gente não faz isso? Jesus ali com toda aquela luz, nos convidando para ir até Ele, e nós continuamos caminhando pela escuridão. E uma coisa interessante é que, como que a gente caminha na escuridão? Sem auxílio de nada. Obviamente a gente vai esbarrar aqui, machucar ali, não é verdade? E assim é a nossa alma. Enquanto a gente caminha na escuridão, a gente não percebe. Na escuridão moral que eu estou falando. Mas a gente vai se machucando interiormente. Vai fazendo sequelas morais dentro de nós. Feridas na nossa alma. E depois a gente vai precisar da luz de Jesus para curá-las. Porque só o Cristo com a luz dele para curar realmente essas feridas, essas chagas morais que nós carregamos. Quanto a isso, a nossa querida Amélia Rodrigues, um grande espírito amigo, através da psicografia de Divaldo, vai dizer para a gente: muitos preferem a ignorância para não carregar a luz da responsabilidade. Muitos preferem a ignorância só para não carregar a luz da responsabilidade. E Jesus é a luz do mundo. Por outras palavras, Amélia Rodrigues, ela é muito direta também no que ela diz, no ensinamento dela. Mas está afirmando assim pra gente: quantas vezes a gente preferiu fechar os olhos para não ter que enxergar e arcar com as responsabilidades daquilo? Quantas vezes já ficou bem claro para todos nós o Evangelho, os ensinamentos de Jesus? Mas diante de uma situação ou outra na vida, a gente fala: não, fecha os olhos para isso. Não lembra daquela luz do Evangelho, não? Fecha os olhos, que é muita responsabilidade, não é mesmo? Então prefere-se continuar ali na escuridão ao invés de aceitar e caminhar com a luz de Jesus. E meus irmãos, Amélia Rodrigues vai fazer um outro comentário em outra obra que eu também gostaria de trazer aqui. Ela vai dizer: Jesus é, portanto, o grande restaurador, mas cada espírito tem o dever de permitir-se o trabalho de autorrenovação em favor da própria felicidade. A voz de Jesus continua ecoando na acústica das almas. Vinde a mim e eu os aliviarei. E é necessário, pois, ir até ele. Firmando para a gente exatamente o que acontece com aquele homem que passava pela cegueira física. Ir até Jesus. O homem não enxergava fisicamente, mas ele ouviu ali a palavra do Cristo e ele acatou aquilo e foi. Ele poderia escolher continuar na escuridão da preguiça, do ócio, do orgulho. Não poderia? Não, deixa eu continuar aqui na situação que eu tô mesmo. Pra que eu vou ter que andar tanto para chegar até lá, naquele poço de Siloé, um poço também que era um tanque que era muito famoso naquela época. Pra que eu vou ter que ir lá? Continuar aqui mesmo, do jeito que eu tô? Mas ele vai, ele ouve, sem enxergar, ele acata o que Jesus diz. E muitas vezes, quantos irmãos estiveram ali de frente para Jesus, vendo ele com os olhos físicos e não tiveram essa humildade, essa fé para aceitar Jesus? Aquele que não enxergava, voltou a ver, mas com os olhos da alma principalmente, com fé, com sabedoria. Como que isso aplica no nosso dia a dia? Vamos pensar. A gente ouve as palavras do Evangelho, a gente fala as palavras do Evangelho. A gente constantemente está ali de frente para os ensinamentos de Jesus. Aí acontece algo no nosso dia a dia, algo desafiador, algo muito difícil. Algo que estremece o nosso coração. E logo a gente começa a... Vem aquela voz, que sempre vem aquela vozinha na nossa consciência. Não vai dar conta de passar por isso não. Desiste. Não luta não insiste não, desiste agora mesmo, tá bom demais. Então, como se diz, aquela voz da sombra ainda dentro de nós, não é mesmo? Desiste. E aí, ao mesmo tempo, eu digo que também vem a luz de Jesus vai vindo aos pouquinhos, de tudo que a gente já ouviu, estudou e falou. Vai vindo aos pouquinhos dizendo assim, fé, resignação, calma, paciência. Tem que lutar, tem que perseverar. Não é mesmo? E aí a gente tem a escolha. Assim como o homem
teve a escolha de ir até o tanque e encontrar a luz ou permanecer nas sombras, a gente também tem a escolha. Será que eu ouço essas sombras que ainda habitam em mim? Ou eu ouço a luz de Jesus que pouco em pouco está aqui renascendo dentro de mim? Que escolha a gente está fazendo? Então, no nosso dia a dia, essa parte aqui de Jesus se enquadra nesse cenário também, meus irmãos. Constantemente temos desafios, empecilhos, situações que eu digo que são desafiadoras mesmo. E a gente pode escolher ouvir o lado de sombras ainda que está dentro de nós ou ouvir a luz de Jesus que está chegando aos pouquinhos através do Evangelho, da doutrina espírita, das obras, dos ensinamentos. E aí a escolha é nossa. A gente sempre tem a escolha de qual passo vamos dar em nossa vida. Sempre, meus irmãos. E aí fica no nosso coração. A gente está dando esse passo rumo à luz de Jesus? Ou estamos estagnados ainda naquelas sombras que carregamos há tantas existências? Porque às vezes, como nos diz Amélia Rodrigues, muitos têm receio de aceitar a luz de Jesus pela responsabilidade que vai ter, mas às vezes nós pensamos assim, nossa, eu vou aceitar a luz de Jesus. Ah, mas aí eu vou ter que ser perfeito. Nossa, mas agora a cobrança vai ser maior. Porque, é claro, muitos pedirá aquele que muito foi dado, não é mesmo? E aí, vou ter que ser perfeito, como que vai ser? E não, meus irmãos, as coisas não são assim. Jesus, conhecedor profundo da alma humana, ele sabia que com a gente é mais devagarzinho o progresso. Então, enquanto a gente está aceitando a luz, estamos também dissipando aquelas sombras que estão dentro de nós. Não é porque a gente abriu o coração a Jesus que amanhã vamos ser virtuosos em tudo, na caridade, na paciência, na benevolência e no perdão. É aos poucos. A subida para encontrar essa luz do Cristo é um passo por vez, um degrau por vez. Então entra nessa questão da escolha. Dentro das situações, a gente tem a escolha. Ouvir a luz, que é essa renovação, ou continuar naquela parte lá da escuridão moral que a gente ainda carrega. E não devemos nos esquecer que Jesus, ele já foi apresentado para todos nós. Porque aquele homem era o primeiro contato dele com Jesus ali naquele momento. E ele se abre ao Cristo, com muita fé. Mas Jesus já foi apresentado para nós. Nesta existência, e quem sabe em quantas outras existências. Jesus já foi apresentado. E Joana de Ângeles, eu gostaria até de encerrar com as palavras dela sobre isso, que ela diz assim: nós já fizestes o teu encontro com Jesus. Agora já enxerga. Beneficia-te da claridade a fim de progredir. Olha o que Joana de Ângeles nos diz, por isso que eu vou encerrar com as palavras dela aqui hoje. Já fizestes o teu encontro com Jesus. Isso é pra gente. A gente já fez nosso encontro com Jesus. Já ouvimos de Jesus, conhecemos o Cristo. Mas é aquela questão que Emmanuel sempre traz, né? Não só conhecer a Jesus, mas escolher caminhar com o Cristo. E Joana diz isso pra gente, ó, já conheceu a Jesus, já enxergamos. Já estamos enxergando. Nós sabemos muito bem o que conduz para o lado maléfico e o que conduz para um lado benéfico, não é mesmo? Nós temos essa consciência. E ela falou, olha, beneficia-te dessa claridade que foi banhada para todos nós, para que possamos progredir. Que possamos, meus irmãos, beneficiar-nos dessa claridade que é Jesus. Porque só o Cristo é capaz de nos mostrar o caminho para que a gente possa encontrar essa luz. E não estou falando de luz exterior, não. É luz interiormente mesmo. Cultivar essa luz interior em nós. Porque o mundo, as situações, ainda mais o mundo que a gente habita, ainda encontraremos muitas sombras exteriores. Mas quando a gente tem essa luz interior, o que acontece quando um lugar está sombrio e a luz chega? Não clareia? Jesus disse, né? Somos a luz do mundo. Podemos ser a luz do mundo. E justamente por isso, quando a gente aceita a luz dele dentro de nós, não importa onde a gente vá, em que família a gente esteja, em que ambiente a gente esteja, somos exemplos e reflexo da luz de Jesus. Que assim seja.